Compartilho com você, meu irmão, minha irmã, o Evangelho do dia 29 de junho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho desta quarta-feira é de Mateus, capítulo 8, versículos de 28 a 34. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, da região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro dois homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até as cidades, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de Mateus, pela primeira vez após a tentação do deserto, Jesus enfrenta com seu grande poder e força o maior de seus adversários, o demônio. Ao longo do Evangelho, Jesus vai aos poucos se revelando como Senhor de todas as coisas e situações. Ontem, ao acalmar o mar, Jesus se apresenta como Senhor da natureza. Hoje, ao libertar os dois homens da força do mal, Jesus se revela também Senhor diante dos demônios que obedecem. Que lições podemos tirar para nós hoje? Ainda hoje, os espíritos maus tentam nos acorrentar. O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Há ocasiões na vida que também agimos e falamos como os dois homens do Evangelho do dia. Às vezes, sem nos dar conta, nós nos deixamos seduzir pelas obras do maligno e ficamos vagando na vida, acomodados no nosso modo de viver, ao redor dos túmulos do mundo. Até reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus e sabemos que só Ele tem o poder de nos libertar do pecado. Todavia, nos rebelamos contra Ele, achando que ainda não é o momento, não é o tempo de sairmos daquela situação que nos escraviza. Os espíritos maus continuam nos atormentando hoje, fazendo de nós pessoas iradas, rebeldes, materialistas, intolerantes, arrogantes e às vezes tão violentas que podemos ser comparados como verdadeiras feras. Se assim acontecer, que tenhamos consciência de que só uma pessoa pode nos libertar: Jesus, nosso Deus e Salvador. Qual o perigo? Nos comportar como os gadarenos,
É dramático que os demônios sintam que Cristo lhes desbarata sua força e os homens libertados não o reconhecem como Salvador. Os demônios o reconhecem e a ele obedecem e vão para os porcos. Por outro lado, os homens daquela cidade o expulsam de seu povoado como alguém indesejável. Que tal coisa não ocorra conosco hoje. Que Deus abençoe e fique iluminado por essa palavra, no Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.